Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ana Teresa e hoje vamos falar sobre o The Booker Prize. Este prémio é um dos mais famosos a nível internacional e normalmente apresenta novos horizontes aos escritores. Tendo em conta que eles anunciaram muito recentemente a sua shortlist e que a cerimónia final será no dia 26 de novembro, eu achei que seria giro nós falarmos aqui um bocadinho sobre o Booker Prize, como é que ele surgiu e depois também falar um bocadinho sobre aqui os livros e a temática deles. O primeiro prémio do Booker Prize foi dado em 1969 ao autor P.H. Newby, com o livro Something to Answer For. Mas, vejam só, foi só em 1976 que a cerimónia foi passada a ser transmitida pela BBC. Apesar de todas as controvérsias que têm surgido à volta do Booker Prize, ele hoje é um prémio que muda de facto a vida dos escritores galardoados para sempre. O vencedor do prémio hoje em dia ganha 50 mil libras e os outros 6 nomeados para a shortlist ganham um prémio de 2.500 libras. Estamos a falar aqui do valor do prémio em si, porque já sabemos que sendo um dos prémios mais badalados a nível mundial, portanto depois os autores podem contar com direitos de tradução e muitas entrevistas e muitos convites para eventos e, portanto, realmente ganha-se aqui uma expansão enorme só pelo facto de se estar nomeado para este prémio. Os critérios para o Booker Prize são bastante simples. Tem que ser um livro de ficção que tenha sido publicado no Reino Unido e na Irlanda. E isto é engraçado porque antes de 2013, todos os livros que podiam entrar na lista para serem potencialmente nomeados para o Booker Prize só podiam ser livros que pertencessem à Commonwealth. E, portanto, isto significava que autores estrangeiros que fossem traduzidos para inglês e que fossem publicados no mercado do Reino Unido e da Irlanda não podiam estar aptos a colocarem o seu livro para verem se conseguiriam ser nomeados. Portanto, todos os anos as editoras submetem alguns livros para serem apreciados para pertencerem à long list, à short list e depois ao vencedor do Booker Prize. São 150 livros, mas isso não quer dizer que, por exemplo, uma editora consiga submeter os 150 livros. Portanto, eles têm aqui algumas regras estipuladas que eu não consegui encontrar muita informação sobre isso, para vos ser sincera, mas basicamente é para garantir que todas as editoras têm uma oportunidade justa de colocarem os seus autores para a apreciação do Booker Prize. Há 13 livros que fazem parte da long list do Booker Prize e depois são 6 que passam à fase do shortlist. E normalmente vocês vão ver vários vídeos, especialmente de booktubers que fazem mais parte do mercado do Reino Unido e da Irlanda, a lerem a long list, ou então há mesmo pessoal que escolhe começar só a ler estes livros quando a shortlist é anunciada. E de facto são algumas obras. Eu realmente não sei como é que eles conseguem fazer isto, porque os membros do júri têm que ler 150 livros pelo menos 3 vezes. Portanto, isto de facto como é que uma pessoa se pode candidatar a ser júri do Booker Prize, porque eu adoraria que a minha vida fosse ler livros, mas de facto ler 150 livros num espaço de tempo eu considero que é capaz de ser bastante desafiante. Especialmente tendo em conta que eu este ano, por exemplo, ainda nem sequer consegui ler 50 livros. Mas admiro bastante estes membros do júri que realmente conseguem ler 150 livros e depois ainda conseguem, apesar de, claro, poderem debater entre eles mesmos e isso tudo, como é que eles ainda conseguem fazer uma seleção para 13 livros e depois uma seleção para 6 livros e depois escolher um vencedor. Realmente eu considero que é uma profissão bastante admirável. Sobre os livros deste ano, a presidente dos jurados, ela disse que as 13 obras, portanto a long list, dá uma nova perspectiva sobre o que é que significa existir na nossa era e fazem-no de maneiras originais e emocionantes. Sendo que a shortlist que foi anunciada tem aqui uma temática em comum que é famílias em crise, famílias que estão a atravessar um momento difícil, complicado e que de facto estão aqui num momento de crise.
Agora vou apresentar-vos então aqui os livros e também vou deixar aqui em baixo os links para vocês também lerem um bocadinho mais sobre estas obras que estão para a shortlist. E portanto nós temos aqui o The Bee Sting de Paul Murray, que é o livro que tem mais páginas, que está na shortlist, são 640 páginas e este autor é irlandês, é um dos 2 autores que estão na shortlist que tem nacionalidade irlandesa. Depois o Western Lane de Chetna Maru, e este é o livro que tem menos páginas, tem 161 páginas e este também é o primeiro livro da autora. Depois o Prophet Song de Paul Lynch, que também é o outro autor irlandês que está na shortlist. O This Other Eden de Paul Harding e If I Survive You de Jonathan Escaffi, e este também é a primeira obra do autor. E por fim, o Study for Obedience de Sarah Bernstein. E de facto, acho que esta lista é muito forte. Do que eu estive a ler da sinopse e também de algumas opiniões, eu estou mais inclinada para o If I Survive You, mas sinceramente havia um livro que estava na long list que se chama All the Little Bird Hearts e eu tinha visto a capa e tinha visto a sinopse e pensei assim, este livro é que vai ser, este vai mesmo para a shortlist, e não foi. Portanto, a minha opinião vale o que vale, mas acho que o If I Survive You talvez esteja aqui um bom candidato. Eu acho que todos eles são, mas eu vou apostar mais aqui no If I Survive You, que vai ser ele a ganhar o Booker Prize. A cerimónia final vai ser anunciada então no dia 26 de novembro deste ano e portanto mal posso esperar para ver quem é que será o vencedor. Contem-me tudo aqui em baixo nos comentários se vocês gostaram aqui desta breve introdução do Booker Prize, se vocês já tinham ouvido falar e se vocês têm alguma ideia de algum prémio literário que vocês gostassem de conhecer um bocadinho melhor, então deixem aqui em baixo nos comentários que é para eu começar a fazer a investigação. Eu sou a Ana Teresa, muito obrigada por terem assistido, não se esqueçam de subscrever o canal e de ativarem o sininho para receberem novas notificações sempre que há vídeo novo. Não se esqueçam também de me seguir no Instagram e no TikTok e então nós vemos num próximo vídeo. Até lá! Boas leituras!